Bom, como a Ana falou, eu já trabalho, bom, isso ela não falou, mas eu já trabalho há 7 anos com desenvolvimento web, mais especificamente com PHP, por isso a minha certificação. Hoje eu trabalho como líder de desenvolvimento numa equipe, somos em 6, também web, mais voltado para PHP. Como a Ana falou, pode programar, que é o meu filhinho. E nas redes sociais é Jess Zanelato, então quem quiser me procurar, depois mandar mensagem, se tiver alguma dúvida também tá aberto, tá? Bom, vamos começar por que eu escolhi falar de PWA e por que falar de React. Né? Como fala, JavaScript está em todos os lugares. A gente lá na empresa a gente já trabalha com JavaScript, né? Sempre trabalhou, mas é mais voltado para jQuery e frameworks mais antigos. E a gente tinha um projeto para fazer um novo software usando React e fazendo uma PWA. Então, por isso que surgiu a ideia dessa apresentação. Bom, vamos começar com o básico para que todo mundo saiba do que a gente está falando, né? Então, o que é uma API? Porque se a nossa ideia é consumir uma API, o que é essa API? Então, a API ela é essa ponte, normalmente lá no back-end, né, para quem já programa, é a linguagem de trás, né, no servidor, que vai fazer essa ponte com o front-end, que é onde vai estar rodando o meu PWA e o meu React. Bom, e aí a dúvida, né? O que é PWA? Aqui quem já ouviu falar, sabe, tipo, quem que trabalha com PWA? Algumas pessoas. Quem já ouviu falar de PWA? Então, eu vou tentar aqui dar o conceito para vocês do que é PWA. Bom, ele é um acrônimo para Progressive Web Apps ou aplicações web progressivas. E a coisa mais importante aqui dessas 3 palavrinhas é o progressivo, que é a ideia de levar o teu software, a tua aplicação para o maior número de pessoas e para diferentes públicos. Então, desde o cara lá que tem na África, que tem um telefonezinho simples, até o cara que tem o melhor smartphone do mundo, sabe? Então, é para que chegue para qualquer público e eu possa atingir o maior número de consumidores possíveis. Bom, alguns requisitos para que a sua aplicação seja definida como uma PWA, o Google define alguns requisitos e características. Então, quando você termina de fazer, você tem que passar ela por um analisador que vai dizer se você passou por todos esses requisitos. Caso esteja ok, então é uma PWA. Ou seja, então se você já tem uma aplicação hoje pronta, rodando na web, você pode, né, tentar alterar para que ela se encaixe nessas características e ela vai se tornar uma PWA, certo? A primeira delas é HTTPS, ou seja, segurança, né? O Google, para quem usa o Chrome, sabe que cada vez mais eles estão aumentando seguranças e alertas para dizer, ó, isso aqui não é seguro. Então, HTTPS, primeiro ponto. O layout tem que ser responsivo. Hoje, com a maioria dos frameworks Bootstrap não, CSS, como Bootstrap e outros, Material Design, a gente já atende esse requisito mais facilmente, né? Bom, ele deve funcionar offline ou em conexões lentas. Lembra que eu falei lá da questão da África, ou sei lá, até aqui mesmo, no Brasil, a gente sabe que a internet não é tão boa. Então, a ideia é que ele funcione muito bem também nessas conexões lentas. Bom, ele deve ser cross-browser, ou seja, deve funcionar no Internet Explorer, no Chrome, no Firefox, no Safari. A gente vai fazer aqui de um jeito que a ideia é que ele funcione pelo menos em 98% dos browsers sem problema. Assim. Bom, ele deve ser possível de compartilhar através de uma URL. Isso aqui parece até meio bobeira, mas assim, quando você está trabalhando com você programa em PHP ou você programa em qualquer outra linguagem e você monta suas telas e cada tela tem uma URL. Isso é né, meio que básico. Só que no caso aqui do PWA, a gente vai estar desenvolvendo uma SPA, que é uma Single Page Application. Então isso não é tão simples assim. Então a gente vai estar usando algumas bibliotecas do React para resolver essa questão, para que ele possa ter URLs diferentes e possa ser compartilhado. Bom, deve permitir ao usuário adicionar um atalho, ou seja, um atalho no celular. No celular ou no desktop, você ter um atalho para essa aplicação. Né?
e deve ter um service worker. Esse para mim aqui eu acho que é um dos conceitos mais complicadinhos de entender quando você está tendo seu primeiro contato com o PWA. Eu vou falar mais à frente. Bom, o que é o service worker? Basicamente, ele é um arquivo JavaScript, a gente vai ver ali quando a gente montar, que ele é um arquivinho JavaScript, que ele vai atuar como um proxy entre a aplicação, entre o navegador e a internet. E é ele que permite que a tua aplicação funcione offline também. É ele que vai fazer esse serviço. E é também um dos motivos da necessidade do HTTPS. O Service Worker te obriga a ter esse HTTPS. Bom, e o SPA que eu falei, né? A nossa ideia aqui, a gente vai desenvolver uma SPA, que é essa Single Page Application, ou uma aplicação de página única. Ele passa essa impressão de desktop, porque você não tem recarregamento de páginas. Sabe quando você entra em qualquer... A maioria das páginas hoje não são SPA. Então você entra, você clica no botão, tem que esperar o carregamento. Então o SPA não tem isso. Você tem uma sensação mais de fluidez. Você vai trocando ali e você quase não percebe que está tendo essa troca. Então você tem um único carregamento de HTML, JavaScript e CSS. E isso também é um ponto que permite a questão do offline. Porque como é o único carregamento, você consegue trabalhar com a questão do cache e permite tudo ali que funciona offline. E os dados, ou seja, por isso a questão da API, os dados adicionais vão sendo carregados de acordo com a sua utilização da aplicação. Então, se eu tenho lá um formulário, e agora eu vou ter uma tela inicial, e aí eu entro na tela de contato e vou carregar o formulário de contato. Esse formulário vai ser carregado de acordo com a minha necessidade. Bom, e por que criar uma PWA? Você pode pensar, bom, eu já tenho a minha aplicação web, ela não é SPA, ela não é PWA e ela me atende. Concordo, e na maioria dos casos realmente ela vai atender. Mas tem alguns casos que PWA é legal. Pensando assim na parte nossa técnica, que muitas vezes a gente pensa primeiro na parte técnica e não tanto às vezes no usuário, é a questão de melhores práticas. Assim, a PWA tem sendo bem incentivado pelo Google e ele bota isso como uma das melhores práticas do mercado. Cria performance e cria engajamento, ou seja, imagina que você tem você está no ônibus lá, 3G lento e tal, e você entra no site e ele demora para carregar. Você vai desistir desse site. Mas se você tem um site que carrega rápido, mesmo quando você está na internet lenta, você vai continuar utilizando. Então isso cria o engajamento de você permanecer ali. Ou até mesmo fazer uma compra. Imagina que você está tentando fazer uma compra e está lento, você desiste da compra, né? Principalmente compras impulsivas. Então se você trabalha com e-commerces, ou você trabalha também com aqui a questão da conversão. Tipo, você tem... Mas não é que você está no shopping e você tem que pagar o estacionamento. E ele te pede para instalar um aplicativo para pagar o estacionamento. Você tem que ir lá na loja, você tem que baixar. Isso já está gastando os seus dados lá que você tem limitado. E com o PWA você não precisa, porque você está lá no próprio site, você vai entrar numa URL normal e vai fazer toda a sua ação ali sem precisar instalar aplicativos extras, sem nada. E ainda com o adendo de que ele carrega mais rápido naquela sua internet lenta, entendeu? Então, isso vai trazer conversão, vai fazer o usuário utilizar a sua aplicação. E isso tudo no único produto, porque ele deve funcionar, como eu falei ali, ele tem que ser cross-browser e ele tem que funcionar para o maior número de pessoas possível. Então, ele tem que funcionar no desktop, ele tem que funcionar no mobile, ele tem que funcionar no iPad, ele tem que funcionar em outros tablets, ele tem que funcionar no maior número possível de ambientes. E, bom, assim, para quem gerencia equipes, sabe que, tipo, se você vai fazer isso utilizando cada uma aplicação, você vai ter que ter equipes diferentes, códigos diferentes. Eu não estou dizendo que o PWA é a solução para tudo, mas em algumas situações, tipo esse exemplo que eu dei, ele pode ser uma ótima solução. Bom, eu vou dar alguns casos, assim, alguns números, né? A gente gosta de números. Alguns cases de sucesso. E são dados do próprio Google, tá? Showcase lá, vocês podem entrar que vai ter outros casos. O do Alibaba, que é esses sites chineses, né, que o pessoal compra muito e tal, eles tiveram um aumento de uma conversão de 76%, exatamente por aquela questão de não precisar instalar o aplicativo. Porque muita gente, quando eles entravam no site, a primeira coisa que eles faziam era, instale o nosso aplicativo. E as pessoas desistiam ou tentavam continuar usando a versão mobile. E não funcionava tão bem. Então, depois que eles criaram o APWA, tiveram um aumento de 76% da conversão de vendas.
30% de crescimento de usuários ativos no Android e 14% no iOS. Seriam usuários que provavelmente estariam, tipo, não teriam usado porque teriam desistido de instalar o aplicativo. Esse é outro case que eu acho que é mais próximo de todo mundo, que é o Tinder, que... Sim, funciona, gente, testei. Se vocês acessarem hoje no tinder.com, ele vai dar duas opções. Você instalar o aplicativo ou continuar e fazer o login. E dali você já começa, pode brincar, já está funcionando. Então ali já é a PWA, tá? Então se vocês quiserem ver funcionando, tá lá. E eles passaram o carregamento de 11 segundos para 4. Até um dado importante, o Google, ele recomenda que as páginas carreguem no máximo 10 segundos, tá? Mas, assim, os estudos e as boas práticas do próprio Google recomendam que não passe de 3 segundos. Então, mas ainda assim o Tinder está carregando em 4. E a versão PWA ele é 90% menor que o app nativo para Android. É claro que aqui a gente pode ser até uma comparação desleal, porque imagina que eu estou programando em Java, um aplicativo lá, né? A gente sabe que são coisas diferentes. Então, no outro eu estou trabalhando com HTML, JavaScript, o tamanho disso, obviamente, acaba sendo menor. Mas ainda assim, quando a gente está falando lá de usuário que tem uma conexão restrita, para ele ter que baixar o aplicativo, obviamente o aplicativo final não vai ter aquele... Não, 30 mega, né? 30 mega? Não, sim, faz sentido. Um aplicativo 30 mega faz sentido. Então, se ele baixa 30 mega ou se ele só acessa a página que é 2 mega, entendeu? Então essa questão é a conversão que eu digo que acaba rolando. Bom, vamos falar de Web Components, para a gente começar a brincadeira aqui. Bom, os Web Components são esses códigos de HTML, CSS e JavaScript, que eu e a Ana, a gente fala muito no podcast, né, sobre isso, que é a tríade. Então, para a web, ela é a nossa tríade. Então, esses Web Components são esses códigos que são reaproveitáveis, certo? E existem ferramentas para facilitar isso, e foram surgindo, né, como até uma necessidade das próprias empresas que criaram. Por exemplo, o React foi criado pelo Instagram, o Angular foi criado pelo Google, que são todas empresas que estão muito voltadas para a web. Então, elas criaram por uma necessidade interna, né, e depois isso foi abrindo para o público em geral. Bom, o React ela é uma ferramenta especializada em criar esses componentes, que são esses componentes reutilizáveis. Ele, né, como eu falei, foi criado pelo Instagram antes ainda da compra pelo Facebook, que hoje quem mantém, né, é o Facebook. E ele trabalha com Virtual DOM. Quem aqui sabe o que é Virtual DOM? Bom, aqui a questão dos frameworks. A gente vai dar o exemplo aqui do React, quer dizer, a gente não, eu. Eu vou dar o exemplo do React, mas vocês podem desenvolver um PWA, um SPA, em qualquer framework, basicamente, JavaScript. Até no jQuery, nosso antiguinho lá, tem versões atualizadas e é tranquilo, tá? E assim, é aquela coisa, toda hora surge um framework JavaScript novo, então daqui a pouco vai ter outro que não está aqui. E bom, por que eu escolhi o React? O primeiro ponto, assim, como eu falei, né, eu tive a ideia dessa palestra por causa de um problema que eu precisava resolver na minha empresa. E naquele momento o React, assim, pela questão de popularidade, foi um fator importante, assim, principalmente na região que eu trabalho, que é Florianópolis. Lá a gente tem uma comunidade de React bem grande, encontros mensais, então eu pensei, bom, isso é mais fácil se eu precisar contratar alguém, isso é mais fácil se a gente precisar de manutenção. Tem hoje uma comunidade só no GitHub, são mais de 110 mil estrelas. Comparadas com outros frameworks, às vezes chega a ser metade disso. A curva de aprendizagem, assim, não é tão simples, principalmente quem veio de jQuery, para mim foi uma mudança de paradigma, mas ainda assim tem muito material de apoio. Então você consegue achar muita coisa, seja em YouTube, seja livros, seja Udemy, seja... Tem muita coisa, sério, tem muita coisa. Então você... Isso até é outro ponto. Se você for na Udemy procurar por React ou comparar com outros, você vai achar muita coisa, muito mais coisa em React do que nos outros frameworks. E um dado interessante, no Brasil, assim, né, pesquisas que eu fiz de dados, o Angular aparentemente é mais utilizado que o React, né? Até porque o Angular é um pouco mais antigo, acredito, então ele começou a ser utilizado antes. Outro ponto é por causa do React Native. Então, se eu quiser depois migrar esse meu código para o React Native, é mais fácil por ser um código bem mais... as frameworks são bem próximas, né?
Então, vamos explicar o Virtual DOM que poucas pessoas, né, conhecem. Sabe quando vocês entram lá e vão inspecionar o código de vocês, código-fonte? Aquilo ali é o DOM, basicamente, né? É o objeto que você está vendo. Quem aqui já trabalhou com jQuery? Boa parte, tá? Então é mais fácil. Vocês sabem como é difícil a gente hoje, né? Quando a gente tinha que ir lá alterar alguma coisa, tem que alterar um botão, tem que carregar uma parte de um conteúdo. Aquilo era meio complicado e às vezes acabava você, tipo, atualizava uma parte, esquecia de atualizar um ID de um outro elemento. Então a ideia do Virtual DOM é simplificar um pouco esse trabalho, tá? Então ele vai manipular esse DOM de que forma? Você tem esse DOM completo, né? E você tem o que você vai reescrever. Ou seja, então lá no seu React ou no outro framework que você vai usar, você está sempre reescrevendo o DOM. Ele entende que é sempre do zero. Só que se você tiver que reescrever lá no navegador o DOM completamente, isso você vai perder performance. Então o que foi criado? O Virtual DOM, que ele faz uma comparação do que você quer e o que você tem. Ele verifica o que mudou e ele automaticamente atualiza o que ele precisa atualizar de fato. Sem que você tenha esse trabalho de dizer, no ID X altere tal coisa. Entendeu? Então ele faz essa... Isso aqui é um pouquinho complicado até de explicar e talvez de entender, sabe? Bom, o React, ele trabalha com o Virtual DOM. Acho que diferente do AngularJS, que ele trabalhava ainda com a mesma ideia do jQuery, né, que não tinha o Virtual DOM. Então, esse também foi um dos motivos de eu querer, né, trabalhar um pouco com o React para ter essa diferença de paradigma. Bom, aqui a gente já vai começar a entrar na parte de... Quanto tempo tem? Meia hora? Tá. Bom, quem trabalha com JavaScript e tal deve conhecer o NPM, que ele é um gerenciador de pacotes. Cada linguagem normalmente tem seu gerenciador de pacote, né? No caso do PHP tem o Composer, o Ruby tem... não lembro agora, mas cada um tem o seu gerenciador. E o NPM aqui, ele vai ser bastante usado para eu apresentar o desenvolvimento da aplicação. Como não dava tempo de eu desenvolver a aplicação em tempo real aqui, apesar que eu peguei um exemplo bem simples, só para mostrar o conceito, então eu vou meio que mostrar nos slides o passo a passo do que eu fui fazendo para vocês entenderem, tá? Bom, a definição do que a gente vai desenvolver aqui. A gente vai fazer um feed de notícias, coisa bem simplesinha, usando a API do Hacker News, não sei se vocês conhecem, ele disponibiliza tipo, as últimas notícias do mundo em tempo real. Então a gente vai ter que ter uma opção de visualizar as notícias por categoria e vai utilizar o cache para conseguir o acesso offline, certo? Então, primeiro ponto, primeiro comando para a gente criar o nosso projeto. Só vou dar um adendo que assim, eu aqui escolhi o Create React App, que é um projeto que tem lá no GitHub, que ele já monta um projeto React, e esse projeto ele já vem funcionando como uma PWA, então se você até fizer testes, ele já vai passar como uma PWA, tá? Só que bem simples. Você pode montar o seu projeto na mão? Pode, tem várias formas, se você for no Google, vai encontrar diversas formas de organizar o seu código, tá? Eu escolhi essa por ser mais fácil para uma pessoa que nunca viu nada, então você vai lá e consegue sem precisar saber muito o que você está fazendo. Depois que você instala com o npm install, você já tem ele disponível na sua linha de comando e já pode criar. Eu chamei de últimas notícias, que é o nome da aplicação. Bom, a estrutura de pastas. Essa ali é a estrutura de pastas. Quando você terminou de dar o create, você vai acessar a sua pasta e vai ter aquela estrutura ali, tá? Você pode ver que tem um arquivinho chamado Register Service Worker, certo? E não existe um arquivo chamado Service Worker. Não existe por quê? Porque na hora que eu compilar, ou seja, eu criar a build do meu projeto, é que ele vai criar esse Service Worker, tá? Na hora que eu faço o create, ele ainda não existe. Então, se vocês lerem o Register Service Worker, vocês vão ver que ele faz todo o controle, verifica se a conexão está certa, se existe conexão, se não existe conexão. E esse arquivo também pode ser alterado, tá? De acordo com a necessidade do seu projeto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi editar o manifest JSON, que também é uma das obrigações da PWA, você tem que ter um manifest, que ele é o que vai dar a parte da aparência da sua aplicação, ou seja, o nome, qual que é a logo dele,
qual que é o display, se ele vai abrir a tela inteira ou se ele vai ficar aparecendo como se fosse um navegador, a cor dele, qual que é a URL base, nesse caso é o index.html, que é aquela que está lá aqui embaixo, no search. E bom, e aí, segundo nesse próprio index.html é onde está definido o manifesto. Então, aqui eu já fiz alteração de acordo com a aplicação que eu tenho, né? Que eu quero. E daí, quando eu dou npm start, que é para ele inicializar e executar esse meu código, é essa tela que eu vou ter, certo? Então, primeiro passo. Esse é o Hello World do React. Bom, primeiras alterações. Então, eu tive que começar a alterar esse arquivo para ficar de acordo com a minha necessidade, certo? Então, eu tive que alterar o index.html para fazer algumas alterações pequenas. Foram adicionadas as logos, de acordo com a logo que eu tinha, e não a logo do próprio React, que é o padrão. Foi alterado o favicon também para minha logo. E editado o arquivo app.js, que o app.js aqui é o meu arquivo base, se tratando do React, né? Então, aqui é onde eu vou começar a montar esse arquivo. Bom, essa é a parte de estrutura do código do React, né? Ali como ele está escrevendo. Isso aqui é JSX, que ele escreve mais uma sintaxe parecida com XML. Então, que foi a forma que eu escrevi a sintaxe. Mas se vocês pesquisarem, vai ver que tem outras formas de escrever o React, tá? Essa é a forma que... Mas essa eu acho que é a forma mais comum. Tá, beleza. E aí, depois dessas pequenas alterações, a gente já tem, né, a tela toda em branco, já removi tudo que era do React, e eu já tenho lá o localhost 3000, então sempre que eu rodo o npm start, ele vai para a porta 3000, a menos que você faça alguma alteração. E aí você já verifica ali a logo, né, o favicon e o nome da aplicação. Esse nome da aplicação, ali de cima do título, é na index.html que eu alterei, tá? Não é lá do manifesto. O manifesto é outra coisa. Bom, e essa é a ideia da aplicação que eu vou desenvolver. É bem simples, não tem muita beleza, que o design aqui não é foco, e também não tem muita capacidade. Então, tipo, eu separei em 3 componentes. O topo, que tem o título e a logo, o menu, que vão ter as categorias das notícias, e aqui, de fato, as notícias que vão ser carregadas. Então, aí entra a questão da SPA, que a gente pode atualizar apenas... Ah, tá. Melhorou? Bem melhor, né? Então, tipo... Então, do SPA, o que eu tava falando do SPA, né? Quando você clicar ali nos menus, nos itens do menu, o que vai ser recarregado vai ser essa parte daqui. E você não vai recarregar toda a página. Apesar de que, por causa da questão de rotas, vai dar a impressão de que estou recarregando a página. Bom, e aqui a gente começa a criação dos componentes. Eu separei numa pastinha chamada componentes, isso aqui é porque eu quis botar desse jeito, tá? Vocês podem, se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir que tem várias formas e várias maneiras que o pessoal organiza, e cada um pode definir como quiser. Eu preferi assim para poder, eu acho mais organizado. Então eu tenho os componentes e aí eu separei topo, menu e notícias, certo? E aqui eu faço a chamada. A chamada no React funciona sempre com essas... É como se você estivesse escrevendo HTML junto com o JavaScript. Sim, pode parecer estranho no começo para quem está acostumado a sempre separar todo o JavaScript do HTML, então isso pode, no começo, ser bem estranho. Bom, e aí eu tenho também o arquivo principal, que é essa classe aqui. Ela que vai fazer que vai chamar o topo, menu e últimas notícias. Quer dizer, era notícias ali. Bom, aí lembra que eu falei da questão de rotas e URL, que a nossa aplicação precisa ter URLs definidas para cada página. Então, para isso, o React tem essa biblioteca que é o React Router DOM, que ele faz essa parte de criar essas rotas. Então, você, a partir de um link, você diz /livros, você chama componentes livros. /casa, chama o componente casa. Assim, são exemplos bem básicos, mas essa é a ideia. No meu caso aqui,
eu vou ter duas rotas, que na verdade é quase como se fosse uma. Mas eu tenho uma rota que é a principal, que é quando eu entro na minha página, que eu vou trazer sempre a primeira categoria selecionada e são as notícias que vão vir carregadas. E eu posso passar a categoria que eu quero. Então, ali eu tenho a barra categoria e eu tenho o parâmetro que ela vai receber, que é aquela categoria, 2 pontos categoria. Não sei se dá pra ler direitinho. Então, e as duas chamam o componente principal, que é aquela classe anterior que eu criei ali. Que é esse principal aqui. Por isso que eu tenho essa principal também, para poder fazer esse principal poderia ser chamado de home, né? É que eu preferi, eu tentei deixar tudo o máximo em português para que qualquer um entenda. Bom, aqui a gente cria o componente topo. A parte do HTML, a parte do CSS, eu usei Bootstrap, tá? Então, toda a parte do HTML aqui, eu usei elementos próprios de exemplos que vocês podem até encontrar lá na própria documentação, tá? Se vocês olharem lá, vai ter uma página parecida. Bom, aqui você pode ver que eu estou usando uma function e não uma classe como lá no principal. Isso aqui é só uma... Pode ser considerado uma boa prática. No caso do React, a gente sempre tem uma coisa que é o estado, né, os states e as props. Então, essa parte vocês vão ver que é uma das coisas mais complicadas de entender do React. Se você procurar no Google, vai ter 1000 pessoas falando coisas diferentes, tá? A definição que eu entendi melhor foi que props são as propriedades que não são alteradas e os states, né, os estados, é o que altera. Então, aqui no caso, eu tenho props, que seria o título do meu topo, né, que são últimas notícias, e a logo. Que eu entendi que isso eu não vou mudar. Tipo, dentro da função, ela não sofre alteração, entende? É essa a definição. Então, ou seja, com esse elemento, esse componente aqui agora pronto, eu poderia usar ele em outro projeto. Porque ele recebe os parâmetros que eu preciso, que seria o logo e o título, que eu vou passar aqui depois. E, então, essa é a ideia dos componentes, né? Então, eu poder reutilizar depois para outra coisa. Eu poderia parametrizar mais coisas, se eu quiser. Botar mais coisas na props. Eu posso colocar a questão de CSS, a parte de classes, mais customizações ainda e deixar mais... exato. Mais configurável. E aqui, ó, eu estou chamando o componente topo dentro da principal. Então, ali eu chamo, eu digo para ele, o título é Últimas Notícias e a logo é a minha logo, que eu estou chamando lá na minha publi. Tá? Então, ficou bem simplesinho a chamada nesse momento, né? Porque lembra que ele no começo eu montei ela, eu já montei topo, menu, tudo junto. E daí agora eu tirei aquele código e estou deixando funcionando parte por parte para ficar mais claro. Pode ver que lá em cima ele sempre faz o import, né, do React, e no caso do componente topo, que é o componente que está sendo chamado aqui. Beleza? E aí, quando eu rodo, agora eu já tenho o topo funcionando. Vamos montar o componente menu. Agora a gente já começa a ver umas coisinhas mais legais. Aqui no menu a gente já vai começar a trabalhar com as rotas. Então, esse elemento link, pode ver que lá em cima ele dá um import, link from a biblioteca que eu quero, que é a de rotas. No link, eu vou passar para ele, lá em to, qual que é o endereço que ele vai acessar. Então, eu estou dizendo, ó, vai para a categoria e passando a categoria URL. Aí você me pergunta, mas quem que é essa categoria que eu nem sei? Bom, essa ideia desse elemento, desse componente, é que ele receba as categorias como parâmetro. Então, ele vai receber lá na props. De novo, aquela coisa, não muda, ele não sofre alteração, então vem lá pela props. E ele faz um array map desse array e cria os links. Então, se eu tiver 10, 20 categorias, ele vai interar aqui e vai criar as minhas rotas, certo? E aqui é a criação a chamada do componente, lá na minha principal novamente. Eu volto para a principal e agora eu adiciono o menu. E agora eu vou passar as categorias e quem que é a categoria ativa, para a gente saber lá no menu qual que é a categoria que eu estou acessando. As categorias ali eu estou considerando como uma constante, até esse código poderia ser melhorado, talvez. E eu passo um array, que tem sempre a URL e o nome. Então, essas URLs ali estão em inglês porque lá na API ele espera dessa forma, tá? E o nome, obviamente, em português, que a gente está falando aqui de Brasil. E depois eu tenho a categoria ativa. E aquela parte do código ali que ele verifica props, match, parâmetros, aquilo ali, lembra lá na rota que a gente definiu categoria barra 2 pontos categoria?
daquela forma ali ele consegue pegar aquele parâmetro. Então eu poderia pegar outros parâmetros se eu quiser passar. E assim eu vejo qual que é a categoria ativa e passo lá para o meu componente, certo? Bom, agora quando eu rodo, eu já tenho minhas categorias definidas. Sabe uma coisa interessante fazendo isso que eu percebi? O API do Hacker News, ele permite que você escolha qual país que você quer trazer a notícia. Quando você traz os Estados Unidos, existe uma categoria a mais que não está aqui, que é ciência. O problema é que no Brasil não existe essa subdivisão, ciência e tecnologia. Se você bota Brasil, tecnologia e ciência trazem os mesmos dados, as mesmas notícias. Isso fala muito, acho que, do Brasil, né? Mas, porque se você coloca nos Estados Unidos, vão vir notícias. Quando você fala de saúde, de ciência, ele vai trazer notícias de saúde e de coisas mais tipo, foi feita uma descoberta X, sabe? Vai passar um cometa. Agora, quando você bota em português, ele vai falar do iPhone, sabe? Então, então só para fazer uma crítica social. Bom, e aí como é que a gente vai consumir essa API, né? Que eu tanto falei lá no título e tal. A gente vai usar o Axios, que ele é esse cliente HTTP que faz a conexão com a API. Então ele que vai lá e vai fazer a chamada e vai carregar esses dados pro React. Então aqui no componente notícias, que é o maior componente que eu tenho, nesse momento aqui, agora a gente criou uma classe, não mais uma function. Nos outros casos eram functions, porque eu não tinha estado. E agora eu tenho estado, então agora eu tenho uma classe. Que está errado, que deveria ser notícia. Mas tudo bem. Bom, ali eu faço o import do Axios. E daqui no meu construtor, ó, eu estou passando ali a chave de acesso, que nesse momento ela está definida dentro do meu próprio componente. Isso aí também poderia estar sendo passado como um parâmetro e não deveria estar ali dentro, tá? Como para aplicação aqui, para apresentar para vocês, eu deixei ela ali dentro. Eu tenho o estado, que eu defini que são as notícias são um estado. E eu tenho um estilo ali que seria uma definição de cor que eu passo lá no menu. Bom, aqui eu tenho uma função que eu chamo de definir notícias, que ela é que vai fazer a chamada e vai usar o Axios para fazer a chamada da API. Que ali ele passa a categoria que eu quero e qual que é a minha chave da API, né? A chave de acesso. Se tiver sucesso, ela vai setar as notícias com esse retorno, e se não, ela vai dar um log de erro ali no meu console. Bom, e aqui continua o componente, que é a parte realmente que ele vai mostrar os dados, tá? A parte que ele mostra os dados mesmo, que mostra o HTML, é esse aqui do meio. Mas se vocês verificarem lá em cima, eu tenho duas chamadas, que é o componente didMount e o componente didUpdate. Por que isso, tá? Porque eu precisava que, quando eu carregasse a tela, ele trouxesse a chamada dos primeiros dados. E isso vem no didMount. Ou seja, na hora que ele carrega, ele monta, ele faz a chamada. Mas eu precisava que, ao clicar também, ele fizesse essa chamada. Então, acho que foi por isso que eu precisei. Foi por isso. Tá. Beleza? E aqui tem uma coisa a mais. Ele já está fazendo ali não sei se vocês conseguem ler, depois do else, ele tem um if, navigator offline. Não? Não? Tá. Bom, mas é essa parte aqui. Ele faz uma validação que é para verificar se está offline ou não. Se tiver offline, aí nesse momento eu não tenho cache ainda, tá? Então, o que ele faz? Ele mostra uma mensagem dizendo que não foi possível carregar os dados, tá? Depois eu mostro aqui para vocês uma versão maior, que acho que fica mais fácil vocês lerem. E aqui eu faço a chamada do componente notícias. Novamente, lá eu chamo notícias e só passo para ele qualquer categoria ativa que está vindo lá do parâmetro, do mesmo jeito que eu passo para o menu. E agora, quando eu executo, ele já está carregando as primeiras notícias. Certo? Beleza. Bom, agora vem para a parte de storage. Para fazer esse exemplo, eu escolhi o storage mais simples que tem, que é o local storage, tá? Mas vocês podem escolher outras. Até para aplicações reais, eu acho que o IndexDB seria uma opção bem melhor, mas como eu precisava de alguma coisa simples para apresentar para vocês, então eu mantive o local storage. Bom, o que ele faz de diferente nesse caso?
quando ele entra naquela definir notícias agora, a primeira coisa que ele faz é verificar se eu estou online ou offline. Se tiver offline, ele vai verificar se no storage já existe, vai retornar esse dado e vai botar no estado lá na notícia, certo? Se não, ele continua fazendo que, né, vai lá, busca na API e já define no storage também. Eu poderia usar esse cache não só para isso também. Aqui no caso eu só estou usando para verificar se a aplicação está offline ou online. Mas eu poderia usar para, tipo, já carreguei esse dado, eu não preciso carregar de novo, né? Ou carregar a cada 1 hora, meia hora. Eu não precisaria carregar sempre esse dado, então eu poderia mudar a lógica da minha aplicação. Isso vai depender muito do dado que vocês precisam e do tempo. No caso da API do Hacker News, ela é muito rápida, então, assim, para os meus testes, mesmo em conexão lenta, funcionou muito bem. Bom, e agora a gente vai para a parte de a gente gerar a build, de fato, e aí ver o negócio funcionar. O Service Worker, vocês viram lá que quando a gente cria ele não existe. Então, nesse momento aqui, quando a gente roda a build, é que ele vai ser criado, a partir daquele registro Service Worker. Beleza, então quando eu dou o room build, ele vai criar a pastinha build com todos os meus arquivos. Quando eu rodar o npm serve g, ele vai criar um servidorzinho, que quando eu der o service build, eu estou dizendo para ele, roda minha build nesse servidor que eu criei. E aí eu vou poder acessar pelo navegador e ter... Passou um pouquinho rápido demais, mas ele basicamente vai gerar de novo essa tela aqui. Só que agora a parte de offline vai funcionar. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui porque acho que a gente tem um tempinho ainda, né? E aqui, lembra que eu falei que você tem que verificar se vai passar todos os requisitos? Então, esse é o Lighthouse, que ele é uma ferramenta que você instala no próprio Chrome, ele é uma extensão, e que ele faz essa verificação para você. No caso aqui, depois que tudo pronto, rodei a build, parará, eu passei pelo Lighthouse e ele me deu que 92% da minha aplicação está de acordo com as especificações. E o que não passou? HTTPS. Porque como eu estou aqui no ambiente local, eu não tinha HTTPS ainda. Então ele não ia passar nessa parte. Certo? Bom, eu posso mostrar para vocês agora, como a gente tem um tempinho, funcionando. Acho que seria... Deixa eu só ver se eu consigo dar um mirror aqui que vai ficar mais fácil. Exato, já vou passar lá então. Que aí fica mais fácil. Tá, ele tá certinho aqui. Deixa eu só abrir aqui. Vocês conseguem ler melhor agora? Acho que agora tá mais fácil, né? Bom, aquele código que não estava funcionando, que não dava para ler direito, era esse código aqui. Tá? Não, era esse aqui mesmo. Tá. Que era essa parte aqui do navegador online aqui, se ele está verificando se está online ou não. Então, esse comando navigator online é que verifica se está online ou não, então se eu tenho conexão. E se eu não tiver, no caso aqui eu estou mostrando, não foi possível carregar as notícias dessa categoria. Certo? E ali eu tenho um else que ele vai só trazer um carregando se nada funcionar. Deixa eu mostrar aqui. Tá, deixa eu achar aqui. Tá, eu vou mostrar para vocês ele rodando lá na build. Acho que vai ser legal. O que tá rodando aqui? Agora a gente torce para funcionar. Bom, aqui ele está funcionando. E aqui eu tô com internet, tá? Então, tô conectada? Tô conectada? Tô. É porque eu não sei por que ele tá meio... A resolução ele ficou meio ruim, então... Mas só para confirmar que a gente está conectado, tá? Tá conectado. Então, se eu clicar em qualquer categoria aqui, ó, vocês veem que ele muda lá em cima o URL, tá vendo? E aqui os dados são alterados. Então, vocês já estão sabendo, na última notícia do Chico, isso aí, campanha de vacinação, tecnologia da Dell, negócios. No geral, a gente sempre sabe de política.
Bom, agora eu vou executar aqui a build para a gente fazer o teste dele offline. Essa parte sempre demora um pouquinho, tá? Beleza, com isso ele só gerou a build, tá? Mas não tá rodando. E aí eu vou rodar aqui o server para ele executar de fato, abrir o navegador. No caso da build aqui, ele não abre automático igual o do start, tá? Mas aqui já é a build mesmo. Então, aqui se eu fizer alguma alteração no meu código, eu não vejo instantaneamente a alteração, tá? Eu tenho que rodar a build de novo para que eu veja a minha alteração. E essa build é o que vai de fato lá para o meu servidor de produção. Beleza, aqui eu estou online, então ó, os dados estão carregando. E aí eu vou fazer um testezinho aqui, só tirando a conexão para a gente ver. Lembrem que eu só carreguei saúde e tecnologia, tá? As outras abas eu não carreguei. Então, quando eu botar aqui offline e tentar carregar negócios, o que ele vai dizer? Não foi possível carregar essa categoria. E se eu voltar em saúde, vai funcionar, porque eu já tinha carregado previamente. Então, no caso do offline, também é importante salientar que ele vai carregar se alguém tiver carregado previamente o conteúdo. Não é mágica também, não é mágica, né? Então, no caso aqui, eu só tenho que deixar claro isso para o meu usuário, para que ele saiba que o dado não foi carregado e por que não foi carregado. Bom, basicamente é isso. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, caso vocês queiram saber mais de PWA, eu recomendo o livro do Guilherme Pontes, que eu usei também como guia de estudo, que é o Progressive Web App, Construa aplicações progressivas com React. Eu não sabia que tinha esse livro antes de escolher a apresentação, então foi um acaso, mas foi um acaso legal. E o podcast a gente gravou, Pode Programar, o número 31, que foi sobre PWA. Lá a gente fala, e na época vocês vão ver que eu fico muito perguntando sobre Service Work, porque eu não conseguia entender. Minha dúvida era muito Service Work, tá? Então também vale vocês ouvirem. Lá tem um pessoal que trabalha muito com PWA, tá? Aqui a minha apresentação foi mais um case de estudo, então eu tive que aprender para poder trazer esse conteúdo para vocês. E aí se você me pergunta, mas o que aconteceu com aquele projeto que você tinha na empresa lá? Então, até agora não aconteceu. Mas o conteúdo eu aprendi o básico para que eu possa levar para a empresa, né? Se vocês quiserem o código, depois vocês podem achar, tá no GitHub, tem o QR Code aqui também, já vai direto para o link. A apresentação acho que vai ficar disponível depois no site e acho que o vídeo também.